E aí? Beleza? Como muita gente acompanhava o meu canal com o objetivo de aprender coisas novas e acompanhar notícias de Tree of Savior, eu achei que seria interessante contar para vocês os motivos pelos quais eu parei de jogar. Tentar passar esses motivos para vocês também significa que eu vou parar e pensar neles de verdade pela primeira vez. Antes eu queria dizer que para mim Tree of Savior ainda é um jogo muito divertido. Eu recomendo para quem gosta de um MMO mais voltado para ação, personalização de classe, com bastante grind e muito confortável para jogar num controle. Eu recomendo experimentar o jogo para quem nunca jogou, mas vou dar o ponto de vista de alguém que jogou muito tempo e, apesar de se encantar com o jogo, começou a sentir os problemas passaram a pesar mais. O primeiro motivo é pessoal, mas ele se conecta com outras coisas. Eu sinto que eu botei tempo demais no jogo e acabei me envolvendo muito pessoalmente com as disputas de poder no jogo, guildas, Boruta principalmente, que tomava, na época, uma quantidade absurda de tempo porque a gente não sabia direito o que fazer. Com isso, eu acabei vendo que a competição da galera envolvia muita grana para você estar no topo. Você precisava de uma combinação das classes mais roubadas daquele momento, daquele patch, e de muito dinheiro envolvido no jogo, às vezes muito dinheiro real. Eu sempre me orgulhei de ser um cara que, apesar de pagar mensalidade em alguns jogos que eu gostava, eu não botava grana no jogo pra ir longe. Mesmo no Tree of Savior, nem token eu pago, nunca paguei, sempre comprei por dinheiro do jogo mesmo. Mas isso começou a mudar, e eu não gostei. Na minha opinião, não tem nada de errado em gastar com o jogo que você gosta, a gente trabalha pra isso, ganha dinheiro pra isso mesmo, pra viver e curtir as coisas que a gente gosta de fazer. Só que eu percebi que tava indo de longe demais nesses gastos. E o motivo é o seguinte. Com o tempo, eu comecei a entender melhor, ou acho que entendi melhor, o tipo de microtransação que o Tree of Savior tem. Eu percebi que os gacha, os cubos que você compra e tem um resultado aleatório, que no caso do Tree of Savior são os Goddess Blessed Cube, Letitia's Cube, que eu não sei se hoje em dia continuam sendo vendidos, eram muito desbalanceados e faziam mal para a saúde do jogo e da comunidade. Eu sinto que esses são estímulos muito fortes para se gastar dinheiro real. Se os cubos dessem apenas itens de aparência, e você vendesse os itens de aparência por dinheiro e ficasse rico no jogo com essa grana, eu teria menos problema. Mas, quando eu fiz uma espada Velkofer usando dinheiro real para comprar Diamond Anvil, e eu acabei indo atrás de Shiny Golden Token também vindos de cubos de dinheiro real, eu percebi que meu gameplay estava focado mais nesses elementos dos Gacha Cubes, para ficar forte, do que em elementos do próprio jogo. Beleza, eu fiz o grind de Velkofer, fiz a minha espada e tal, mas praticamente tudo que eu usei para realmente melhorar ela veio de fora do jogo, assim como elementos para deixar o próprio personagem forte, como os pontos de atributo. A maioria dos pontos de atributo que eu tenho vieram de Goddess Blessed Cube. É estranho. Eu sequer gastava dinheiro com token, já que eu sempre comprei token com dinheiro do jogo, mas essa mudança para me tornar mais competitivo acabou me fazendo sentir que estava indo para um caminho que eu não queria. Eu queria jogar o jogo de uma forma que eu pudesse me tornar mais competitivo, simplesmente jogando o jogo. Com meu envolvimento num lado mais competitivo do jogo, eu comecei a ver como os bugs eram usados como gameplay. Por exemplo, na sala do Boruta, na época, eu havia notado algumas vulnerabilidades no sistema que estavam sendo usadas por todas as guildas envolvidas para conseguir tirar vantagem uma da outra. Claro, como as guildas uma usava contra a outra os problemas e os bugs, não é exatamente injusto. Eu respeito as guildas do jogo e acho que todo mundo usava as ferramentas disponíveis para vencer. O problema é com a empresa. Se a empresa demonstra uma falta de cuidado tão grande, a ponto de deixar bugs tão primários numa funcionalidade como essa, qual o sentido de investir meu tempo no jogo? Eu já tinha jogado 2, 3 mil horas, me divertindo muito. Meu próximo passo era me tornar bom e competir com a galera, mas eu sentia que não tinha graça competir num jogo em que as regras não funcionam. Outro exemplo é a performance do jogo. Até hoje, eu me logo no Tree of Savior e faço algum conteúdo sozinho, sem nenhum motivo além de testar ou brincar um pouco no jogo, e eu percebo que o lag nas cidades, principalmente, continuam. As falhas de conexão continuam, as quedas de canais continuam, o efeito de rubber banding, que o seu personagem anda pra frente e eventualmente ele volta pra um ponto atrás, como se tivesse voltado no tempo. Esse tipo de coisa desanima todo mundo profundamente, já que se passaram muitos anos da época do lançamento do jogo. Tempo suficiente para resolver esse tipo de problema.
Uma outra coisa que se tornou importante pra mim, eu percebi que estava me desanimando, e foi um dos motivos de eu ter parado de jogar, foram como algumas coisas são implementadas no jogo. Muita coisa no jogo é baseada em sorte, o que faz parte. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de passar 10 horas seguidas farmando até conseguir um item raro, ou às vezes voltar de mão vazia e ter que investir mais de 10 horas. Acho que isso é natural num RPG, num MMO, e eu gosto disso. Porém, no Tree of Savior, para algumas coisas, você tem que depender de sorte e você tem tentativas limitadas. O mecanismo de melhorar armas é um lance que eu acho péssimo. Primeiro que existem muitas formas diferentes de se melhorar itens, e para novos jogadores isso é confuso. Além disso, o esquema de ferreiro em que você perde potencial quando falha uma melhoria me parece muito ruim. Das duas, uma. Eu entendo a perda de potencial do item quando uma melhoria falha, e eu entendo o item perder um nível de força quando falha. Porém, acontecem as duas coisas ao mesmo tempo, isso é muito punitivo. Eu posso pegar um jogo como exemplo, que é o Tibia. O Tibia é um jogo que teve um crescimento na sua popularidade nos últimos anos e teve um crescimento no faturamento da empresa nos últimos anos. E o Tibia tem uma característica nos itens que é: você farmou um item incrivelmente difícil, pronto, você conseguiu o item. Pra galera que joga Tibia, vocês conseguem imaginar um item do Set Falcon, que o pessoal leva muitas tentativas para conseguir dropar, sendo suscetível aos problemas de melhoria de itens que o Tree of Savior tem? Por exemplo, você consegue imaginar um item incrivelmente raro que acabou ficando mais 4 com 0 de potencial? Em outros jogos isso é impossível, no Tree of Savior acontece bastante. Isso ainda levando em conta que para o item poder ser trocado, ele tem que ter potencial, que eu acho que não faz sentido nenhum. O item tá gasto, você pode usar ele perfeitamente, mas não pode ser melhorado e nem vendido. Em termos de coerência do jogo, eu discordo muito de decisões de funcionalidade como essas. Uma coisa bem comum no Tree of Savior, que ficou bem clara pra mim, é que não tinha gente se esforçando pra fazer conteúdo ou ajudar os outros. Alguns streamers, algumas pessoas fazem vídeo, mas ninguém parece estar compartilhando o que sabe. Os jogadores mais antigos, mais experientes, os mais viciados, ficam fechados no seu mundinho. Eu acho que quando você se esforça pra estar no topo, numa das guilds mais competitivas, não é legal ficar dando seus melhores segredos de graça pra todo mundo. Mas tem tanta coisa legal e básica que o pessoal podia compartilhar, que nos outros jogos é super comum, mas no TOS parece faltar. No TOS não existem guias de quest, guias de drop. A galera faz um guia que funciona para um conteúdo muito específico e daqui a poucos meses aquilo vai se tornar redundante, vai se tornar irrelevante. Enfim, eu não entendo o motivo, já que quando eu fiz esse canal ele cresceu bem rápido. Eu imagino que o jogo sempre teve público para isso e para ter uma comunidade que florescesse. Eu acabei escolhendo só fazer o canal, mas se não fosse o canal, provavelmente teria feito um site para compartilhar builds ou algo assim. Essa falta da comunidade desanima demais, não só quem tá começando, mas já quem tá envolvido no jogo há alguns meses, tá ali no meio do caminho e vai vendo seus amigos parando, cada vez mais gente nova e perdida, com sempre as mesmas dúvidas. Você não vê pessoas no Tree of Savior aparecendo, tendo dúvidas, começando a crescer, se tornando fodas. A galera começa, tem um monte de dúvida, não consegue aprender a jogar e para. Enfim, Tree of Savior é um jogo com muito potencial, sempre teve muito potencial, desde o seu início. Só que a gente enfrenta problemas que às vezes me parecem ser a combinação de muitos fatores. E é difícil falar quanto a futuro, mas é foda pra mim ver o Tree of Savior passando pelo que o Tibia passou, ou o RuneScape, de voltar a ter um público muito grande daqui a um tempo. Acho isso muito difícil de acontecer. Acredito que o que vai acontecer é que o jogo vai se manter com uma comunidadezinha pequena ainda por uns bons anos, até decidir ser fechado. Isso não significa que eu não recomendo você começar a jogar. O jogo é super divertido e tem espaço para crescer, tem espaço para aproveitar e fazer bastante conteúdo. Se você tá começando, se você tá no meio do caminho. Mas para quem já tem 3.000, 4.000 horas envolvidas, eu acho muito difícil que você ainda esteja tão animado quanto você tava no meio do caminho, né? Isso é só uma parada que eu precisava fazer, eu precisava conversar com vocês e contar um pouco sobre essa experiência. Acho que serve tanto pra quem já parou de jogar, quanto pra quem tá jogando. Enfim, queria saber o que vocês acham sobre isso. Então, como sempre, críticas, sugestões, enfim, são bem-vindas. Eu espero ver nos comentários vocês falando sobre a experiência de vocês. Muito obrigado por assistirem. Se você acredita que eu vou continuar fazendo vídeos, segue o canal aí pra acompanhar os próximos. Muito obrigado por assistir, acompanhar. E é isso, se cuidem e valeu!